Olá, muito bom dia, né? Hoje, né, nessa semana, a gente deu uma pausazinha nas gravações aqui da liturgia diária, mas a gente voltou novamente, né? Voltamos agora aí com força, a gente poder gravar novamente a liturgia diária dessa semana. Bom, a gente voltou e a gente está trazendo aí, né, é, mensagens como essa, que a gente vai tá transmitindo aqui agora pela rede social, né? Rede social, a gente está transmitindo, né? Fazendo a transmissão aqui ao vivo, tá? Para você que acompanha, né, via internet, né, e acompanha em outros meios também de comunicação, né? A gente estamos ao vivo agora, né, via internet. Bom, a gente vai fazer a leitura de novo, né, a leitura diária de hoje, né, nessa semana, né, que a gente deu uma pausazinha, mas vai continuar novamente fazendo a leitura da liturgia diária de hoje, né? E na 28ª semana do tempo comum, sexta-feira, sextou, né? Sexta-feira, né? Na mês de agosto de 2026, né? E a gente hoje vai trazer o tema, né, da liturgia diária de hoje, para nós poder, né, vamos primeiro fazer a leitura e vamos fazer o tema da explicação da liturgia diária em breve, né? O texto ainda agora é a primeira leitura do livro de Naum, né? Lá no capítulo 2, dos versículos 1, 1 3, 3, aí 1 e 3, aí nós temos aqui o capítulo 3, dos versículos 1, 3, 6 e 7, né? Vou fazer essa leitura aqui agora, gente. Vamos lá. Vamos aqui a leitura, né? Eis-me sobre os montes os passos de uma mensagem que anuncia paz. Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que nos anuncia paz. Ó Judá, celebra as tuas festas, sempre tuas promessas, nunca mais Belial pisará teu solo e ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó, assim como a grandeza de Israel, pois os ladrões os saquearam, devastaram suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação e de interessante rapinagem, estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, rangir de carros impetuosos, cavalos e cargas, espadas brilhantes, lanças reluzentes, torcidados sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tro, tropeça-se sobre os corpos, farei sair sobre de ti duas abominações, de ti e te lançarei em rosto merecidos insultos, de ti farei um exemplo. 7. Assim todos os que te virem fugirão para os longe, dizendo: Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem o console? Salmo responsórios, né? Livro de Deuteronômio 32, as duas primeiras frases repetidas duas vezes, né? Repetindo a frase duas vezes. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados e o seu destino se apressa sem chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu nome, ao seu povo, salvará todos aqueles que o servem.
Saibam todos que eu sou, somente eu. Não existe outro Deus além de mim. Quem mata, faz viver, sou eu somente. Sou eu que firo e eu que o torno a curar. Se eu afiar a minha espada reluzente, e com as minhas próprias mãos fizeram a justiça. Dos adversários todos hei de me vingar. Vou retribuir aos que me odeiam. Salmo responsório de hoje, né? E hoje vamos à leitura do livro do Evangelho de hoje, né? Essa 28ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Converte, né? Que a palavra aleluia repete 3 vezes: aleluia, aleluia e aleluia. Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 24 a 28. E o tema inicial da leitura de hoje é: Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Glória a vós, Senhor. E vamos aqui à leitura do livro de São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão, antes de vir o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje vamos à explicação da liturgia diária de hoje, né? Vamos à homilia. Lá temos a explicação para sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, 7 de, 7 de agosto de 2026. E o tema da explicação do Evangelho de hoje é renunciar a si mesmo para assumir os passos de Jesus. Renunciar a tudo que tira o Senhor do centro de nossas vidas. O Evangelho que nós vamos meditar no dia de hoje fala de 3 coisas essenciais, indispensáveis na vida de todo cristão: renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. E muitas vezes isso não é fácil administrar em nossas vidas, porque somos tentados a fazer a nossa vontade e não suportar o sofrimento que é imposto diante de nossas verdades, do nosso desejo de fazer a vontade de Deus. Este Evangelho de São Mateus é muito importante e deve nortear a minha e a sua vida. E nele o Senhor nos diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. São Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 28. Jesus nos dirige um chamado exigente e profundamente libertador, porque existem 3 verbos de ação para a nossa vida, que são fundamentais para nós: renunciar, tomar a cruz, seguir Jesus. Renunciar a si mesmo, escolher a salvação. Renunciar a si mesmo, meu irmão e minha irmã. Não significa desprezar a própria vida. Muitas das vezes, nós temos uma mentalidade errônea do que é renunciar. Mas o que é renunciar? É deixar morrer dentro de nós aquilo que nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Com o orgulho, a vaidade, a soberba. Tudo isso nos afasta dele. O discípulo verdadeiro aprende, o discípulo verdadeiro aprende a colocar Cristo no centro, e não no seu próprio eu. Tomar a sua cruz diária
é unir-se a Cristo por amor de Jesus, falar sobre a cruz. Ele não é, ela não é procurada por sofrimento vazio, mas acolhida com amor e fidelidade. Cada cristão possui a sua cruz na família, no emprego, na convivência, mas quando nós unimos a nossa cruz, a cruz de Cristo, ela deixa de ser sinal de derrota e se tornar um caminho de salvação para nós. Seguir Jesus, assumindo os sentimentos e, por fim, seguir Jesus. O cristianismo não é apenas obedecer, é caminhar atrás de Jesus, assumir seus sentimentos, viver como ele viveu, amar como ele amou, sentir como ele sentiu. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, o grande ideal de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus é ter os mesmos sentimentos que estavam no coração dele. Que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo nos dê toda a capacidade de não vivermos para nós mesmos, mas para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe a vocês todos. Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Salvador do mundo, Salvador da vida, amigo, fiel companheiro, estrela da manhã, estrela reluzente, o brilho que nos faz, nos fortalece, o amigo fiel. Vamos ver o que Santo Agostinho, que é o santo de hoje, santo dia de hoje é o Santo Agostinho. Vamos ver o que o santo de hoje fala. De Santo Agostinho, ele é bispo de Hipona, norte da África, doutor da igreja. Vamos ver o que ele explicou sobre o Salmo responsório, sobre a primeira leitura e sobre o Evangelho de Jesus, do dia de hoje. Vamos ver aqui o que ele falou, o que ele comentou sobre o Evangelho de hoje. Aquilo que o Senhor ordenou, se alguém quiser seguir, renuncie a si mesmo. Parece duro e penoso, mas não é duro e nem penoso quando aquele que ordena ajuda a realizar aquilo que ordena. Porque se é verdade a palavra do Salmo, que diz que as suas palavras nos levam a seguir caminhos difíceis, em Salmos, né? Salmos número 17, verso 4, também é verdadeira a palavra de Jesus, que diz: o meu jugo é suave, a minha carga é leve. Em São Mateus capítulo 11, versículo 30. O que é o amor suaviza tudo aquilo que no mandamento é árduo. Sabemos bem de que prodígios é capaz o amor. Por vezes o amor é mal aliado, e dissoluto. Mas quantas dificuldades sofrem os homens? Bom,
Aí tu diz que por vezes o amor é mal aliado, absoluto, mas quantas dificuldades sofrem os homens que tratamos indignos, insuportáveis, estão dispostos a aguentar para alcançar aquilo que amam. Como grande negócio da vida, há de se escolher adequadamente aquilo que se deve amar. Será de admirar que aquele que amar a Jesus Cristo e quer segui-lo, renuncia a si mesmo para o amar. O que significa o que vem a seguir? Tome sua cruz, que ele suporte aquilo que é penoso e me siga. Porque quando um homem começa a seguir-me, comportando-se segundo os meus preceitos, terá muito quem o contradiga, muito quem se opõe a ele, muito quem se desencoraje também entre aqueles que afirmam ser companheiros de Cristo, que eram os mesmos que impediam os cegos de gritar por ele. Em Mateus capítulo 20, São Mateus capítulo 20, versículo 31. Sejam ameaças, lisonjas ou proibições. Se queres seguir a Cristo, transformar tudo isso em cruz, aguentar, suportar, sem te deixares esmagar. Amais o mundo, mas convém amar mais aquele que faz o mundo, aquele que fez o mundo. Estamos num mundo que é santo, que é bom, que foi reconciliado, que foi salvo, ou antes que tem de ser salvo, mas que é salvo, desde já na esperança, pois é a esperança que estamos salvos. Em Romanos capítulo 8, versículo 24. Assim, pois, neste mundo, ou seja, na igreja que segue a Cristo, ele diz a nós todos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Santo Agostinho, nascido no ano 354 depois de Cristo, que viveu entre os anos 304 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, do norte da África, doutor da igreja. E por aqui vamos encerrando o evangelho de hoje. A graça e o conhecimento de Deus. Um ótimo dia para todos.